Boa tarde a todos. Vamos começar no horário. Esse é o quarto seminário desse ciclo Ponto e Contraponto, Discursos e Tensão. Hoje nós vamos discutir a respeito de religião e política, o apelo da direita. E eu confesso que quando a gente pensou sobre isso, esse aqui, que obviamente é o coordenador geral, eu apenas estou aqui cumprindo as tarefas regimentais. O que motivou essa questão foi o voto evangélico para o Bolsonaro. Né? Deixa eu colocar aqui as questões nos termos mais diretos possíveis. Mas, claramente, isso evoca, né, toda essa temática desses novos processos religiosos no Brasil e de suas implicações com a política. Né? Então, eu tratei de saber quem que eram as duas maiores especialistas em sociologia da religião do país, e, felizmente, uma estava aqui na UERJ, outra estava na UFRJ, e elas vão hoje nos brindar com essa discussão aprofundada desse tema muito... eu não sei se diria que é preocupante, mas na verdade, é um tema central hoje da vida política e social brasileira, que é a interferência dos novos grupos religiosos e sua interação com o processo político. Bom, nós vamos começar com Maria das Dores Machado. Ela tem uma graduação em Ciências Sociais pela UFRJ, mestrado e doutorado em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução do IUPERJ, realizou pós-doutorado na PUC de São Paulo e no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Buenos Aires. É professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentou-se em 2018 e atualmente é professora voluntária no programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRJ. Ela tem diversas publicações, vou mencionar algumas delas: Carismáticos e Pentecostais, Adesão Religiosa e seus efeitos na esfera familiar, Política e Religião, a participação dos evangélicos nas eleições, que é o nosso tema, Os Votos de Deus, Evangélicos, Políticas e Eleições no Brasil, Religiões e Homossexualidade, Gênero, Neoconservatismo e Democracia. Agora vocês sabem por que Maria das Dores está aqui presente, e eu vou agora explicar por que Cecília também está aqui conosco. Cecília Maris é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Sociologia também pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Sociologia pela Boston University. Tem pós-doutorado na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais da França e também na New York University, obviamente em Nova York. É professora titular no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autora de, o título em inglês, eu vou traduzir aqui em português, autora de Lidando com a Pobreza, Pentecostais e Comunidade de Base no Brasil, publicado pela Temple University Press, nos Estados Unidos. É coautora de Novo Nascimento, os Evangélicos na Casa, na Igreja e na Política, é co-organizadora de Novas Comunidades Católicas em Busca do Espaço Pós-Moderno, é também co-organizadora de Maria entre os Vivos, um belo título, Maria entre os Vivos, reflexões teóricas e etnográficas sobre aparições marianas no Brasil. Tem, ademais, diversos artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior sobre pentecostalismo e catolicismo. Muito bem, sem mais o que dizer, eu vou somente, antes de passar a palavra para elas, falar sobre... Terminamos nosso ciclo, que já me deixa saudade, e vamos começar outro semana que vem.
na terça-feira, 16 horas, Poesia e Biografia, com a coordenação do acadêmico Rui Castro, e o primeiro que vai falar sobre poesia e biografia é Miguel Conde, e ele vai falar sobre biografar Goulart. Também imperdível, como foi esse conjunto aqui que nós produzimos dessas últimas 4 semanas. Espero que vocês concordem, e certamente vão concordar mais ainda depois que ouvirem as nossas palestrantes. Por favor. Boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer ao Edmar e aos demais organizadores desse evento por me convidarem para falar de um tema que tem mobilizado os políticos, a mídia e os cidadãos em geral, que estão preocupados com as mudanças culturais na sociedade brasileira e, principalmente, com os impactos dessas mudanças na política institucional. Eu sistematizei a minha fala em 5 pontos que eu queria trabalhar aqui. O primeiro parte do título da mesa, Religião e Política, o apelo da direita. Nesse sentido, eu acredito que é preciso deixar bem claro de que religião estamos falando e em que contexto histórico. Eu digo isso porque, nos últimos 10 anos, ocorreram em vários países do mundo alianças entre segmentos religiosos e partidos de direita com deletério impacto na democracia representativa. Lembraria aqui o caso da Índia, da Turquia, Israel, Estados Unidos, Brasil, Bolívia. Ou seja, embora eu aqui vá me concentrar no caso brasileiro e nas articulações das religiões cristãs com a política, estamos frente a uma tendência que extrapola as fronteiras nacionais, envolve distintas tradições religiosas e está relacionada com a crise da democracia representativa e o fortalecimento da direita no mundo de hoje. Dito de outro modo, estamos falando de macrotendências internacionais que ganham contornos regionais, né? Seja na América Latina, seja no Brasil. Esse primeiro ponto, para mim, é muito importante, porque eu acredito que o deslocamento ideológico que assistimos em nosso país nas primeiras décadas desse século XXI, ele não se explica só por fatores internos, mas está diretamente relacionado com a circulação de valores, tecnologias, recursos e atores políticos individuais e coletivos no âmbito mundial. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que as formas de atuação das religiões cristãs na esfera pública se modificam em função das circunstâncias históricas, ainda que algumas se revelam mais resistentes que outras às transformações culturais, políticas e tecnológicas. Essa é uma questão relevante, pois, em determinadas conjunturas sociais, nós podemos identificar uma forte associação de atores individuais e de instituições religiosas com o ideário autoritário de grupos de direita. Entretanto, em outros contextos históricos, verificamos a proeminência de articulações dos segmentos cristãos com movimentos progressistas preocupados com a desigualdade, a liberdade e a justiça social. Em 64, os militares que deram o golpe de Estado no Brasil contaram com o apoio da Igreja Católica e com a maioria das denominações evangélicas. E só quando as práticas autoritárias atingiram os membros dessa igreja, os padres, as freiras, os fiéis, é que ocorreu um realinhamento ideológico de parte da liderança cristã que se uniu aos grupos que lutavam pelo fim do autoritarismo. Se o contexto da Guerra Fria e o temor de que os movimentos de inspiração marxista ganhassem força no Brasil favoreceram as alianças entre cristãos e militares, a violência desencadeada pelo regime militar no combate à esquerda funcionou no sentido contrário, fazendo com que a Igreja Católica e alguns líderes protestantes ligados à teologia da libertação assumissem a luta em defesa dos direitos humanos. Com esse exemplo, quero destacar que existem fatores
exógenos ao universo religioso que podem provocar mudanças no papel social das religiões na esfera pública. Um terceiro ponto diz respeito à redemocratização da sociedade brasileira e o surgimento de novos atores políticos em busca do reconhecimento social e de direitos. Cito aqui as feministas, os homossexuais e os pentecostais. O processo de redemocratização também criou condições para a implantação de políticas alinhadas ao sistema internacional de direitos humanos e, mais especificamente, às diretrizes da ONU, a partir da década de 90 e, mais especificamente, com Fernando Henrique Cardoso. Com essas políticas vieram as disputas em torno do significado e do alcance dos direitos humanos. Em 2002, Lula obteve o apoio de uma parcela significativa da liderança evangélica e pentecostal. E 71 candidatos a deputado federal que estavam vinculados a esse braço do cristianismo foram eleitos para a Câmara Federal. A maioria desses deputados tinha cargo eclesiástico, ou seja, era pastor ou bispo de alguma igreja. No primeiro ano de legislatura, esses atores políticos se organizaram e criaram a Frente Parlamentar Evangélica como uma estratégia política para defender os interesses do segmento, também para pressionar o executivo. De modo geral, os governos petistas fizeram várias concessões aos evangélicos. Lembro aqui que o senador e bispo licenciado da Universal, Marcelo Crivella, foi nomeado ministro da Pesca do governo Dilma em 2012. Entretanto, a política de direitos humanos desenvolvida entre 2003 e 2015 transformou o PT e seus dirigentes em inimigos a serem combatidos. A apresentação na Câmara Federal de um projeto de lei chamado Projeto 122 de 2006, foi apresentado por uma parlamentar petista de São Paulo, criminalizando a homofobia, e as iniciativas do Poder Executivo, com o Plano Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, assim como o Plano Nacional de Educação, desagradaram os evangélicos que começaram a deixar a base de apoio do governo. Naquele contexto, enquanto segmentos feministas e LGBTQIA demandavam direitos reprodutivos e sexuais, os líderes pentecostais e protestantes conservadores organizaram-se para afirmar o direito do nascituro, dos pais educarem seus filhos segundo seus valores, bem como dos religiosos oferecerem serviços espirituais e atendimento psicológico aos homossexuais e lésbicas que quisessem mudar de orientação sexual. Ou seja, agendas conflitantes colocaram em lados opostos cristãos conservadores e movimentos pelos direitos reprodutivos e sexuais. Uma série de decisões do STF, que ampliaram as conquistas desses movimentos na segunda década desse século, tensionaram ainda mais a disputa pelas moralidades e acabaram por colocar os cristãos conservadores no campo reativo. Estou me referindo aqui a deliberações relativas à ampliação do permissível de aborto, no caso de anencefalia do feto, ao reconhecimento de união civil de pessoas do mesmo sexo, assim como o reconhecimento da adoção de crianças por casais homossexuais e, finalmente, a criminalização da homofobia. Naquela conjuntura, os líderes pentecostais viram a aliança com os católicos conservadores como uma janela de oportunidade para pressionar o poder executivo e se fortalecer na esfera pública brasileira. A política dos católicos conservadores no Congresso Nacional, de combate à perspectiva de gênero adotada pelos movimentos feministas, atraiu grande parte dos líderes evangélicos, que vinham sendo taxados de homofóbicos pelos ativistas gays e lésbicas. Apropriando-se do discurso sobre a cultura da morte e a ideologia de gênero, pentecostais e pastores passaram a usar sua mídia para divulgar o medo das mudanças sociais e propagarem o que alguns autores chamam de pânico moral na sociedade. Estava aberto o caminho
para a coalizão com as forças de direita e de extrema-direita que elegeram Jair Bolsonaro. Com base no dado das pesquisas de intenção de voto, nas vésperas do segundo turno de 2018, os evangélicos deram a Bolsonaro 67% dos seus votos. Segundo o cientista político Joanildo Buriti, essa coalizão e a participação de religiosos no governo Bolsonaro trouxe à tona uma identidade evangélica assumidamente neoliberal, punitivista, antiminoritária, patriarcal, racista e antidemocrática. A participação de alguns evangélicos nos atos do dia 8 de janeiro demonstram que algumas igrejas financiaram, né, ônibus para enviar os seus membros a Brasília. Um quarto ponto que quero levantar, e que está mais relacionado com fatores endógenos ao universo religioso, é o que diz respeito à heterogeneidade das religiões cristãs e ao caráter fragmentário e plural das denominações evangélicas. As religiões cristãs apresentam formas distintas de organização. Algumas são mais centralizadas, outras têm um sistema de autoridade mais democrático, mas em todas nós encontramos vozes dissidentes que podem questionar as interpretações do livro sagrado e a atuação da liderança religiosa na sociedade civil. De modo, isso é um dado muito importante, que, a depender da correlação de forças no interior do universo cristão e da teologia política hegemônica em uma dada configuração social, as afinidades com os setores de direita podem ser maiores ou menores. Então, esse é um ponto muito importante que eu quero chamar a atenção para vocês. Nas últimas décadas, o segmento cristão que mais cresceu foi o pentecostal, que construiu uma ponte cognitiva com o catolicismo popular e enfatiza as emoções dos fiéis, prometendo soluções mágicas para os problemas cotidianos das famílias brasileiras. São grupos com capacidade extraordinária de adaptação às expansões dos meios de comunicação de massa e que conseguem, com muito sucesso, mobilizar sua base social para grandes manifestações religiosas e para o ativismo político. Elementos que tornaram essas comunidades extremamente atrativas para os partidos políticos brasileiros. Não temos ainda os dados do último censo, mas as tendências indicadas nas pesquisas anteriores é que a sociedade brasileira vive uma transição religiosa com a queda contínua do número de católicos e o crescimento dos evangélicos, assim como dos sem religião. Na projeção do demógrafo José Eustáquio Alves, em 2032, os evangélicos, se mantiverem, né, o seu crescimento no mesmo ritmo, deverão representar 39,8% da população brasileira, enquanto os católicos ficarão em torno de 38,6%. Então, está se invertendo, né? Essa transição religiosa, ela também ocorre em vários países da América Latina, favorecendo o pentecostalismo. Mas, no Brasil, o crescimento é surpreendente. Dados revelados pelo jornal o Globo em 2022, a partir de pesquisas feitas no cadastro de pessoas jurídicas das organizações religiosas, na Receita Federal, revelam que durante os últimos 10 anos, 21 igrejas evangélicas foram abertas por dia no Brasil, o que dá uma a cada hora, e quase uma a cada hora. Né? Essas igrejas são abertas principalmente nas periferias das grandes cidades ou em áreas marcadas pela pobreza, violência e pela débil presença do Estado. E por que essa tendência merece nossa atenção aqui? Eu poderia enumerar várias razões, mas destacarei a crescente influência da agenda cultural dos cristãos estadunidenses, em especial da teologia do domínio entre os líderes evangélicos brasileiros. Essa teologia, ela favoreceu e segue favorecendo o ativismo religioso, a politização da religião com o lançamento de candidaturas de pastores e bispos,
bem como as alianças políticas com setores autoritários da sociedade. Deve-se registrar que essa perspectiva teológica tem vários pontos de congruência com o ideário integralista católico, pois ambos têm a pretensão de recristianização das sociedades contemporâneas. Entretanto, a teologia do domínio surgiu nos Estados Unidos em setores evangélicos brancos que se identificavam com um pensamento chamado reconstrucionista. Nessa linha de interpretação, a sociedade norte-americana vivia uma crise moral e tornava-se urgente a atuação de cristãos em 7 importantes esferas da vida social: igreja, escola, mídia, governo, mercado, arte e família. Essa teologia política, objetivando a moralização da sociedade e da política, ela prega a batalha espiritual com vistas à conquista e à tomada de territórios, cidades e nações para a instauração do reino de Deus aqui na Terra. Nos anos 70, essa teologia favoreceu o surgimento do movimento Maioria Moral nos Estados Unidos e movimento que se alinhou ao Partido Republicano. Posteriormente, essa direita cristã também mobilizou suas bases para apoiar Donald Trump nos pleitos eleitorais de 2016 e 2020. A circulação em nosso país dessa perspectiva teológica começou ainda nas últimas décadas do século passado, mas se fortaleceu muito no século atual com a crescente presença de redes transnacionais cristãs no Brasil. Articulando teologia da prosperidade com a teologia da batalha espiritual, essa perspectiva do domínio da esfera pública pelos cristãos tornou-se hegemônica no meio evangélico por vários fatores. Mencionarei apenas um. Ao oferecer dispositivos simbólicos para a mobilização dos fiéis, essa teologia vem favorecendo a implementação da política de reconhecimento de lideranças religiosas que se sentiam discriminadas e queriam ampliar a capacidade de influência do segmento na sociedade. Nos últimos anos, o ativismo religioso dos evangélicos cresceu em várias esferas da vida social. Em 2012, um grupo de juristas, tendo à frente Damares Alves, que não era jurista, mas ajudou a formar, criou a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. E, nos últimos anos, assistimos uma grande mobilização para que os fiéis ocupem as cadeiras dos conselhos tutelares nas esferas municipais. Também verificamos a apresentação de chapas que se declaram representantes dos psicólogos cristãos, dos assistentes sociais cristãos nas disputas políticas pela direção de conselhos que regulamentam o exercício profissional da sociedade brasileira. A nomeação de Jair Bolsonaro, de um ministro terrivelmente evangélico, para o STF, seguiu o modelo de atuação inaugurado por Donald Trump, mas era também uma demanda da liderança religiosa brasileira, que se sentia pouco representada na mais alta corte do país. Todas essas iniciativas nos remetem para o debate da identidade e do identitarismo que assistimos no auditório, aqui nesse auditório, algumas semanas atrás. E, mais especificamente, para as ciladas das diferenças que o sociólogo Antônio Flávio Perucci tratou em um de seus livros. O caráter exclusivista e proselitista desses segmentos representam, ao meu ver, um enorme desafio para aqueles setores que defendem o pluralismo ético e anseiam pelo respeito à diversidade cultural. E isso porque o ideário hegemônico hoje apresenta vários pontos de contato com setores da extrema-direita. Assim, os líderes religiosos que seguem essa vertente teológica rejeitam a globalização e apresentam teses conspirativas de criação de um domínio mundial que destruiria os pilares da civilização judaico-cristã: Deus, a família e a nação. Eles estimulam o ativismo religioso e mostram-se intolerantes com os grupos que divergem de sua visão de mundo. Eles adotam uma retórica agressiva contra a mídia secular e concebem a política como uma guerra, disseminando pânico em relação ao comunismo.
usam ainda a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de crença para frear as mudanças na hierarquia de gênero e no campo da sexualidade. E aqui eu vou para o quinto e último ponto, para fechar, apontando para um paradoxo. Foi por meios democráticos que os setores conservadores evangélicos ampliaram sua atuação política na sociedade brasileira e que as alianças com forças de direita se constituíram. A atuação marcadamente antipluralista desses evangélicos, a partir do segundo governo de Lula, contribuiu, entretanto, para os processos iliberais que colocaram em ameaça a nossa democracia nos últimos anos. A aliança com os católicos tradicionalistas fortaleceu os evangélicos. E o discurso, que antes era de minoria religiosa perseguida, praticamente no início do século XXI, foi substituído por um discurso ou pela ideia da maioria cristã que deveria ser ouvida pelos membros dos três poderes. A política de ocupação da máquina do Estado por pastores e bispos no governo Bolsonaro provocou um retrocesso no país nas áreas dos direitos humanos, na saúde, na educação, que ainda requer uma séria análise. A meu ver, a sociedade brasileira precisa pensar novas formas de regular o religioso, ainda que esse seja um tema por demais espinhoso nos dias que correm. E aqui eu queria relembrar um outro paradoxo, que foi um paradoxo tratado por Popper, né, o paradoxo da tolerância, no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Diz Popper, abre aspas, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Eu paro por aqui. Obrigada. Cecília, você vai moderar, não? Por favor, o contraponto. O contraponto. Pois é, eu queria agradecer, boa tarde a todos, queria agradecer o convite de Baixa, Ana Maria Laura, que sugeriu, e é uma alegria estar aqui na Academia Brasileira de Letras, fico muito feliz de estar junto com a Dodora, né, que tenho trabalhado sempre. Pois é, eu fiquei de falar mais sobre os fiéis, e aí eu farei, de certa forma, um contraponto, né, porque quem são esses fiéis? Não é? Seriam eles seguidores dessa liderança, como a Maria das Dores, como a Dodora falou, maior parte, eles são de camadas pobres, principalmente os pentecostais. Os evangélicos, em grande parte, 70% deles são pentecostais, que são esses que receberam os dons do Espírito Santo, que acreditam na atualidade dos dons do Espírito Santo, aquela experiência que os apóstolos teriam tido em Pentecostes, né, que é narrado no Atos dos Apóstolos. Então, receberia dons de línguas, de cura, e os pentecostais acreditam fortemente nisso. E quem são esses pentecostais? São pessoas que estão na camada mais pobre da sociedade, também camada média baixa. Atualmente está se ampliando para outros setores, mas é predominantemente formado por mulheres não brancos e dos setores mais amplos da sociedade. Então, é estranho, não é, que eles queiram menos Estado. Eu acho que eles não têm os fiéis não querem isso, né? Por que os fiéis votaram, né, 67%, igual seguindo os líderes? Será que eles são submissos a essa liderança? O meu argumento e a nossa pesquisa, o que a gente tem feito, né, eu pesquiso desde 86, 87, foi o meu primeiro campo, na verdade, mas em 86 fiquei fazendo a revisão bibliográfica, 87, depois pesquisei em Recife, depois vim para cá, pesquisei com o pessoal do ISE, depois com a Dodora, com meus estudantes, né, venho pesquisando há muitos anos, comparando com as SEBs, comparando com
os carismáticos católicos, né? E o que é que eu via? Essa experiência dos dons do Espírito Santo era uma democratização do sagrado. Todos os fiéis tinham acesso a esse sagrado, se sentiam mais empoderados por esses dons, além de terem certa autonomia reflexiva pela leitura da Bíblia. Essas pequenas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus, eles possuem escolas bíblicas, escolas dominicais, e, além daquela do domingo, eles discutem a Bíblia em outros momentos, muitas vezes orientados por livros dos professores, dos líderes, né? Mas, de qualquer jeito, tem essa prática reflexiva, a prática verbal. As pessoas começam a utilizar mais palavras, né? Falar, gostar de palavras diferentes, né? O gosto da leitura. Então, além desse empoderamento com os dons, tem essa da fala, e aí eles respeitam muito as leis. Então, para eles, a lei, a autoridade foi dada por Deus. Não sei se isso seria autoritarismo, mas eles respeitam muito a autoridade. E aí eu vi muitos evangélicos dizer: Lula foi eleito, vamos orar por ele, que seja um bom governo, porque ele agora é autoridade, né? A autoridade veio de Deus, mas se a autoridade sai da lei, eles são muito críticos. Isso com os pastores dele. Com os pastores, os fiéis não seguem cegamente seus pastores. Havia uns trabalhos na década de 70, até hoje há muita gente que se refere aos evangélicos como fosse uma massa pouco crítica. Mas o que eu vejo no cotidiano é que há bastante crítica, autocrítica, crítica dos outros, e tanto que as igrejas elas costumam romper. Há muitas pequenas igrejas, essa multiplicação de igrejas, né, que a doutora comentou, surge de próprios líderes internos que criticam o pastor, que desviou de uma regra, desviou de uma lei, aquele pastor já não é tão bom, eles formam uma nova igreja. E há uma pluralidade crescente de igrejas, muitas vezes fundada por mulheres que não encontram espaço dentro da igreja. Tem essa visão machista, né, que o homem tem mais autoridade que a mulher, mas as mulheres têm essa flexibilidade, elas são a maioria, elas têm muitos dons também, e elas, muitas vezes, fundam a igreja, não encontram espaço dentro da igreja, e aí elas fazem... Eu tenho uma orientanda, Janine Targino, que ela identificou várias pequenas igrejas fundadas pelas mulheres na Baixada Fluminense. Teve uma recente tese também da Réa Silvia, numa favela em Campos, que ela também identifica a mesma coisa, de mulheres criando igreja, rompendo com pastores, fazendo críticas, né, reflexivas. Aí, uma dessas rupturas com as igrejas, a gente vê, por exemplo, o surgimento das igrejas gay, que são igrejas, eles não se chamam gay, desculpe, eles chamam pluralista, inclusivista, que eles querem incluir a população LGBTQI+. Né? E há uma delas que foi criada por Lana Holder, que ela dava testemunho de cura gay, que ela dizia que tinha sido curada, ela era lésbica, tomava droga, era lésbica, e foi curada, ela dizia, né? E gravou vários testemunhos na internet, mas depois ela viu que não foi curada, voltou atrás, e aí resolveu fundar uma igreja, né? A Igreja Cidade do Refúgio. E é uma igreja assim, ativa, que esse meu aluno, Manuel Ávila, fez a dissertação de mestrado sobre isso. Então, há essa população crítica ao discurso dominante dos evangélicos, desse que veio dos Estados Unidos, importado, né? E inclusive essa igreja da Cidade de Refúgio, onde está aquela Tami Miranda, né? O filho onde está o filho de Gretchen, Tami Miranda, ele estava nessa igreja também. Ele é do PL, ele é vereador de São Paulo. Então, há misturas distintas do que a gente pensaria, do que é a postura da direita, né, ou de outras lideranças, né? Bem, então, além desse constante surgimento de novas igrejas, a gente vê que os fiéis eles transitam por várias igrejas, não estão sempre na mesma igreja, tem período de afastamento, né? E isso reflete uma reflexão crítica. E outra coisa que eu acho importante, que é para se pensar no futuro, é que os filhos de evangélicos, eles não nascem evangélicos, eles precisam se converter também, principalmente nessas pequenas igrejas. Mas em todas há esse conceito de conversão, não é? Eles precisam ter convicção, e para o batizado é feito aos 12 anos, quando teria, em princípio, um certo livre-arbítrio. Claro que essa idade, muita gente, às vezes, batiza e não tem ainda clareza, depois de 12 anos. Né? Outros não batizam,
e vão batizar mais tarde, quando tem convicção, outros nunca batizam. E eu tenho visto isso entre os estudantes lá da UERJ. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa com os próprios estudantes, que eu vi que cresceu o número de pessoas que teve uma história evangélica, não é? Que teve uma vez uma experiência evangélica na adolescência, depois afastou. Tem pais evangélicos, avós evangélicos e depois se afastaram e são sem religião, não é? Atualmente, alguns são evangélicos, não praticantes, outros são evangélicos. Uns dois, inclusive, tem uma menina que reconverteu durante a universidade, e outros ficaram sem religião. Esse crescimento do sem religião é interessante, que ocorre nos mesmos locais onde há muitos evangélicos, porque as pessoas se afastam. Uma dos sem religião que a gente tem visto, eles se afastam da igreja evangélica, eles não vão ser católicos, né? Não vão ser outra religião, e se dizem ser religião, estão ali escolhendo uma nova religião, talvez, né? Mas a gente observa isso, por exemplo, em Rondônia, que é um estado mais rural, porque está certo, há muito sem religião nas grandes metrópoles. Mas é interessante que não é necessariamente na classe média, porque há trabalhos que dizem quem tem mais dinheiro estuda mais, tem menos religião. Nem sempre é verdade. Há muitos sem religião no Rio de Janeiro, nas camadas mais pobres, nos jovens e camadas mais pobres, no mesmo setor social dos evangélicos. Se bem que sem religião não é sem acreditar em Deus, né? Sem religião é sem uma identidade com alguma igreja, alguma religião específica, né? Mas, bem, o que a gente vê... Mas eles são, assim, críticos, é a minha visão. Na minha tese de doutorado, eu fiz uma hipótese de que os pentecostais e recebes eles iam se aproximar. Eu nunca disse que eles iam ficar iguais, mas que eles iriam se aproximar. E, quando Marina se converteu, eu pensei, poxa, a minha hipótese está se concretizando, né? E depois, quando a Universal apoiou Lula, né? Aí eu devia ter escrito um artigo naquela hora, né? Mas, bem, de todo jeito, a minha previsão era que, em curto prazo, eles iam se aproximar, e houve uma certa proximidade, né? Bem, eu ia falar do legalismo, né, das leis. Eles são muito corretos com a lei, e isso eu tenho notado em depoimentos de que não querem fazer gato. Por exemplo, eles moram em área muito pobre, os vizinhos roubam eletricidade, e os evangélicos, às vezes, veem os vizinhos com ar-condicionado, eles não têm dinheiro, e há esse entendimento de que isso é ilegal, que vai fazer mal aos outros, e eles não fazem o gato. Eu já vi uns depoimentos, né, já tive acesso, mas no documentário de João Moreira Salles, Jesus é o General, que o nome da igreja é muito interessante, é um documentário que se chama Santa Cruz. Ele mostra uma fiel colocando um salmo ali no contador de luz para evitar o gato, né? Bem, a outra questão mas eles são conservadores, e esse conservadorismo é utilizado, eu acho, pela direita. Isso não quer dizer que eles sejam também contra o Estado, pouco Estado, pelo contrário. A conversa, eles querem mais educação e querem mais segurança. E esse problema da segurança é um ponto muito importante, porque o que é que eles fazem, né, pela segurança? Muitos vão junto aos traficantes à noite, falar com aqueles jovens, tentar convertê-los. Muitas mães de traficantes são evangélicas, porque como fazer para tirar eles daquele mundo? Eles fazem isso, e alguns traficantes ficam sensibilizados com isso e têm medo da tradição afro. E há grupos traficantes que fazem trabalhos despachos, né, e outros ficam com medo. Há uma briga quase religiosa entre traficante e que aí o pessoal diz, os traficantes evangélicos, mas pelas pesquisas que eu vejo, eles não são identificados como evangélicos, eles têm medo da matriz africana e eles querem expulsar e acham que Jesus vai protegê-lo, como Constantino, né, com esse símbolo vencereis a guerra. Eles também têm essa percepção. Mas a apologia à violência, na pesquisa de Jaqueline Teixeira e Lívia Reis, ela fez pesquisa com mulheres durante a eleição de 22, e viu que as mulheres rejeitavam essa apologia à violência, a cultura da violência promovido pelo Bolsonaro. Eu não sei, a gente não tem pesquisa com homens evangélicos. Eu penso, se eles podem ser a favor da violência, mas talvez por morar nessa área dominada por milícia e traficante, porque como é que faz a lei ser cumprida? O uso da força, que devia ser, não é apenas do Estado,
não é, o Estado não tem força de manter, não é, o uso da força e manter a ordem. É muito diferente, não é, dos setores de classe média, como é que eles vivem. Agora, a ideia de que eles são racistas, eles são, a maior parte, não brancos, não é, negros e pardos. Eu acho essa ideia, não desses pentecostais, claro, que esse movimento do bolsonarismo, eu sei que tinha um grupo que era contra os nordestinos, né, que era contra, mas não, nem acredito que seja um neoliberal. Esse grupo que eu falo realmente não seria. Agora, o que é que a gente vê, que também é outro elemento, eu queria, não sei se o tempo está esgotando, né, mas o que eu ia comentar é sobre essa identidade evangélica, que é outra coisa importante. Há um artigo do Paul Frester sobre a Marina, e ele comenta o preconceito de Marina sofreu, ele faz uma lista de críticas à Marina a partir da identidade evangélica dela. Ele diz que ela era criticada pelo coque que ela usava, ela é criticada por padres e por gente do PT por essa opção evangélica. Ele mostra a exceção foi Clodovis Boff, que aceitou a conversão de Marina, mas ele diz que ela era criticada e ele identifica como tendo um preconceito similar que havia nos Estados Unidos contra candidatos católicos à presidência, e ele identifica algumas críticas muito semelhantes à feita ao, não sei se era Kennedy ou outro, e ele diz, parece o mesmo tipo de crítica. E essa identidade, tem uma pesquisa do Pew Forum de 2014 que ele mostra como a identidade religiosa tem sido mais valorizada na América Latina do que mesmo a identidade étnica e nacional. E essa reforça um pouco o que a doutora tinha falado antes sobre quase entrar numa briga que não havia no Brasil sobre identidade religiosa, que é muito comum na Europa, né, católicos versus protestantes, católicos na Holanda não podia fazer procissão e tal, né, mas aqui no Brasil não havia tanto isso, talvez porque todo mundo era católico, em princípio, né, mas isso começa a surgir. E então, eu acho que a minha impressão, pela pesquisa que a gente fazia, é que há uma tendência de uma cultura democrática entre os pentecostais evangélicos. Eles podem ser moralistas, podem ser e são legalistas, mas a democracia precisa de lei, não é? Eles são reflexivos, eles querem o bem comum, eles querem fazer, eles são muito ativos em pequenos grupos, fazer pequenas atividades com criança, sempre estão buscando, doam muito dinheiro para suas igrejas, 10%, além de darem outras verbas, doações especiais, fazer chá para consertar a igreja, então eles são muito coletivos, mas então não vejo uma tendência bastante democrática. Agora são moralistas, né? E são legalistas, moralistas, e tem essa coisa da identidade, que eu acho que a direita pode usar isso para ganhar mais adeptos entre eles, né? Não a extrema-direita, nesse sentido de violência racista, né, contra migrantes, né, que nem esse problema. Eu acho que era isso tudo. Obrigado. Nós vamos ter um tempo de debate aqui. Bom, eu estou entre duas sociólogas aqui, eu sou um economista. Deixa eu puxar a brasa para o meu lado aqui. Eu queria que há duas questões aqui em causa, né, que eu não vi bem identificadas. Aí. Uma é a questão chamada as guerras culturais. Uhum. De um lado, setores progressistas. Quando a gente usa a palavra progressista, a gente quer falar simpaticamente. Quando a gente quer falar antipaticamente, a gente diz setores identitários de esquerda. E, de outro lado, os setores mais tradicionais, que estão com medo da perda dos valores fundamentais de Deus, pátria e família, isso desde sempre. Né? E há uma questão aí, não é, de quanto que esse fortalecimento da direita entre os evangélicos, né, é uma coisa reativa, né, ao que eles entendem como uma ameaça às suas crenças, à sua família, aos seus direitos individuais. Né.
Isso é muito discutido nos Estados Unidos, né? Recentemente, aqui na nossa discussão sobre identitarismo, né, eu estava falando sobre essa coisa que ocorreu no Chile recentemente, né, em que fizeram aquela constituição identitarista de esquerda. Né, foi a voto, foi derrotada 60-30, convocaram uma nova Constituição e agora são o pessoal de direita que está fazendo a nova Constituição do Chile. Né? Quer dizer, obviamente é um movimento pendular, reativo, contra... Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês. Né? A outra questão é a questão de economia, né? Porque o que a Igreja Católica está com a teologia da libertação, aquela preferência... com a prioridade dos pobres, né? É uma questão... o Lula vem junto com a questão do Bolsa Família, né? É tudo uma espécie assim, de um protecionismo, né? Porque os pobres são pobres, capazes, o Estado tem que os defender. Né? E, do outro lado, essa questão da ideologia da prosperidade que vem dessas igrejas evangélicas. Né? Fala, não, olha, vocês podem, né? Vocês conseguem, né? Individualmente vocês valem, né? Que valem, vocês não precisam desse protecionismo todo. Né? E isso eu acho que tem um enorme apelo. Né? Por que essas igrejas evangélicas crescem tanto nas periferias e não nos setores rurais atrasados do Nordeste? Né? Justamente onde está esse pessoal que tem essa maior ebulição, né? Entre aspas, capitalista, né? E eles querem entrar no jogo. Né? E acho que as igrejas evangélicas, né, oferecem para eles uma oportunidade muito mais plausível, né, para eles prosperarem. Né? Então, eu queria comentar um pouco, assim, fazendo contraponto aqui para vocês duas aqui, né, tanto do ponto de vista das lideranças, né, quer dizer, um pouco foi caracterizado aqui por vocês duas, que as lideranças estão muito mais à direita do que os fiéis. Né? Isso, não sei se você... Foi isso que ela falou, não sei se você concorda. Né? Mas de uma maneira mais genérica, né? Quer dizer, o que vocês identificam com essa questão... Aqui há uma controvérsia, há uma briga, uma guerra cultural, de um lado, né? E, do outro lado, uma guerra econômica, e, do outro lado, vocês estão colocando... Não, isso aqui é um processo de... ataque progressivo, agora vão se transformar na maioria, não é? Eles que vão dominar, mas, por enquanto, eles não são dominantes ainda. Né? E, recentemente, perderam uma eleição. Né? Então, eu não sei, queria comentar, não sei se as coisas que eu falei fazem sentido, por favor. Tá, eu queria começar por essa ideia, perder a eleição, mas perder a eleição por um pouquinho, né? Então, a diferença entre Lula e Bolsonaro não foi muito grande. Né? O Bolsonaro teve muito apoio também desses evangélicos nessa eleição de 2020, que nós passamos agora, né? A eleição de 2022. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a base social, como a Cecília falou, ela é constituída basicamente por mulheres, né? As igrejas pentecostais, elas são majoritariamente femininas, né? E são mulheres que são chefes de família e de famílias pobres, né? E são mulheres que se informam só pelas redes sociais, né? Então, são redes que são redes religiosas. Né? Então, nesse sentido, né, a guerra cultural é uma guerra que articula, no caso, por exemplo, os pastores articulam muito a questão da moral e da sexualidade com a questão do comunismo ou com a esquerda, o que eles chamam de esquerdopata. Né? Todo mundo que não pensa como eles é esquerdopata. Né? Então, é uma ideia de o comunismo, todo mundo é comunista, todo mundo é esquerdopata. Né? Então, nesse sentido, você tem uma guerra que ela é tratada, né, com os fiéis e é levada para os fiéis. Aí você tem desde a ideia, né, de que o governo Lula ia oferecer um kit gay, né, para as escolas educarem as pessoas. Né? Então, você tem todo... Isso é transmitido nas redes sociais. Né? Isso é transmitido, por exemplo, nos WhatsApps. Cada pessoa... A entrada
isso é uma coisa impressionante, né? A entrada numa igreja, ela é extremamente acolhedora, né? Eles já te pegam o endereço, eles já te pegam o telefone, eles já te escrevem uma carta, eles já te escrevem um WhatsApp, eles já te criam, né, um aparato que te cerca e te dá uma ideia de proteção, né? Então, nesse sentido, as igrejas, elas estão crescendo no vazio do Estado, né, ou numa sociedade extremamente desigual, né? Nesse sentido, você tem razão. A teologia da prosperidade é uma teologia que traz não só uma ideia de que o sujeito é capaz, né? O sujeito pode produzir mais, o sujeito ele pode ganhar mais dinheiro, né? E pode, a mulher pode fazer um bolo e vender na frente da igreja. Então, ele estimula, ele cria uma disposição subjetiva no sujeito para se virar, né? Então, isso, a teologia da prosperidade está muito ligada ao empreendedorismo, né? À meritocracia, né? Eles falam muito isso, nós não vamos dar peixe, nós vamos ensinar a pescar, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que o limite disso é transformar o fiel em um consumidor do mercado capitalista, né? Então, tudo bem, você vai. A ideia de cidadão é a ideia do consumidor. Cidadania vira sinônimo de consumidor, né? Então, tudo bem, você pode pensar isso para uma família pobre, isso é muita coisa. Mas tem seus limites, né? Porque ele também tem que deixar lá os seus 10%, né? E ele tem ali que fazer a sua contribuição, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem aí uma dificuldade. Por exemplo, não sei se vocês viram essa semana, o jornal Globo publicou uma matéria dizendo que um dos grupos que o Lula tem dificuldade de penetrar é exatamente das mulheres evangélicas, né? Por quê? Porque elas só se informam pelas redes sociais. Então, como furar esse bloqueio, né? Então, uma dificuldade. Como trazer essa mulher para outras informações, outras discussões, né? Nesse sentido, eu acho que a teologia da prosperidade ela é uma teologia que, se por um lado favorece muito, uma coisa muito individualista, diferente da proposta da Igreja Católica, que é mais universal, é mais coletiva, né? De uma proposta mais pensar mais o social. Mas eu não sei o que é Cecília acha. Bem, eu posso falar. Bem, sobre essa teologia da prosperidade, eu acho que é uma forma também de pensamento positivo que está muito comum em vários meios sociais, em vários discursos. Mas o que eu acho é que, na verdade, há muitos. Você receber, há também isso, há uma humilhação de você ser aquele que recebe esmolas. Isso eu via muito na pesquisa, né? Você quer dar à igreja, porque a gente ficava com pena, né? Quando a gente vindo de fora, eles dão tanto para a igreja e eles são pobres, né? Mas eles tinham orgulho de dar para a igreja e dizer, não quero receber. E eu vejo isso um pouco dos evangélicos, eles de quererem ganhar o seu dinheiro, né? Inclusive, tinha uma menina que queria fazer o Enem, e aí eu dizendo, por que você não faz como carente, que não sei o quê? E ela dizia que ela e os amigos, a gente vai chegar lá, vai ter um leitinho para nós, os carentes, né? Ela não queria ser vista como os carentes, que não têm dinheiro para se inscrever no Enem, e por isso, é um direito, né? Vocês que têm uma renda mais baixa, esse é um direito. Eu vi também um menino falando, também o pai evangélico, porteiro, e ele dizendo que não queria entrar por cota, queria ter mérito e entrar um rapaz negro, de baixa renda. Mas aí, essa coisa do identitarismo, eles têm mais pela religião do que mesmo o orgulho da identidade, não a demanda identitária da religião, né? De você ter, por exemplo, pastor dentro do exército, como tem. Hoje em dia já tem, né? Como tem capelão católico, não é uma capela
evangélica dentro do presídio, que hoje até tem mais do que católica, né? Então, você tem... eles têm essa demanda e não tanto uma demanda social. Eu acho que esse orgulho de querer ser autônomo, de querer também não precisar de doação e de ascender socialmente, eu acho que o doutor, eles não é só cidadão consumista, porque eles fazem muito trabalho coletivo dentro da igreja, eles querem resgatar aqueles que estão no crime e tal. E a própria Igreja Universal, né, que ela sempre falava da prosperidade, não sei se porque o Macedo está doente, né? Está doente, desculpe, está mais velho, ele agora se fala mais de alma, né? Não sei se é o cunhado que estudou nos Estados Unidos, né? Eles falam mais da alma, da salvação, falam de outras coisas que eles não falavam antes, eles falavam sempre da prosperidade. Eu não vejo que a cidadania dos grupos religiosos, quaisquer que sejam, seja o consumo, porque, para quem está num grupo religioso, é você doar também, claro, o consumo é muito importante, mas não é só isso. Eu acho que não é só por aí que mobiliza esse grupo. Eu acho que o diferencial deles é isso. Eles criticam muito a mídia e quando eu fiz a pesquisa lá na década de 80, eu achava similar com a SEB, porque era assim, eles eram críticos ao discurso dominante, tanto o pessoal da SEB quanto das igrejas evangélicas. Embora as críticas tivessem direções diferentes, mas tinha aquela autonomia, aquela forma de pensar, né, diferente. E, bem, agora, essa da guerra cultural, realmente, eu acho que surge reativa quando veio alguma lei, e fruto de fake news também. O pessoal, não só as mulheres, mas os homens, eles, talvez porque também o celular mais barato, eles têm acesso ao WhatsApp, às vezes não têm acesso à internet, há uns acessos meio limitados, né? Mas, de fato, as pessoas... o WhatsApp foi um sucesso dentro das igrejas e eles trocam entre si e surge fake news. Sim, uma rejeição a Lula é a história dele ter sido preso e de ter sido ladrão, isso pegou muito, né? Embora ele seja um crítico à mídia, essa coisa da mídia e da política em geral, não foi só a mídia, os políticos carregaram nessa linha, né? Depois voltaram atrás, aí esse voltar atrás também é visto como, está vendo, ninguém pode ter confiança, né? A discussão foi por aí. Eu não acho que eles sejam, assim, extrema-direita, eu acho que eles são conservadores, né? Os líderes, isso de esquerdopata, isso é conversa principalmente de Malafaia, né? Que eles têm um discurso muito agressivo, muito, assim, mesmo mais extremo, e de criar brigas, né? Mas os fiéis eu não vejo muito nessa linha. Agora, como o doutor falou, eles estão presos assim em bolhas e também acreditam muito em algumas notícias, como dar notícias diferentes, né? Mas, doutor, deixa eu só fazer a última palavra para você. Você falou assim, novas formas de regular a religião, o religioso. Eu fiquei um pouco assustado com essa... O que exatamente que você está querendo dizer isso? Quer dizer, não há como atraí-los de volta para... Não, veja bem, atraí-los, sim, atrair é fundamental. E, além de atrair, eu acho que a gente tem que mexer na questão da desigualdade social e oferecer a eles instrução, e oferecer isso aí. Tem um monte de coisa para fazer. Quando eu falo em regulação do religioso, é o seguinte, não dá para ficar fazendo isenção de imposto para templo, não dá para ficar... porque isso torna-se um atrativo para ficar criando igreja. Da mesma forma, não dá... No México, por exemplo, na Constituição mexicana, não se pode candidatar sacerdote, nem pastor, nem... Ou seja, você limita. O fato de ter uma bancada só de bispos e pastores está dizendo alguma coisa. Por que é só bispo e pastor? Por que não tem leigo lá? É porque o bispo e o pastor conseguem transferir sua autoridade religiosa para o campo da política. Então, isso eu acho muito complicado.
muito complicado. Eu acho assim, as pessoas estão aproveitando de um conhecimento, né, que os fiéis têm e de uma crença de que aquela autoridade religiosa vai ser um bom representante na Câmara, né? Então, assim, isso aí eu acho que é algo que pode ser regulado, né? Mas que é espinhoso? É espinhoso, eu acho que é espinhoso, né? Mas eu acho que é muito ruim o fato de termos autoridades religiosas com assento no Congresso Nacional. Eu acho isso muito ruim. Com certeza. Ok. Terminamos aqui, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado. Seguimos o contraponto. Também. Legal.